Mateus, capítulo 25, versículo 1, que trata sobre as 10 virgens. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e, tardando o noivo, todas elas cochilaram e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Observem aqui, senhoras e senhores, que nós encontramos aqui nesse texto, na parábola das 10 virgens, o próprio Jesus pregando e ensinando sobre esse assunto tão extraordinário. Primeiro, nós encontramos nesta parábola a pessoa do esposo. Pastor Gilmar, quem é o esposo? O esposo, propriamente dito, na parábola das 10 virgens, é Cristo. Ele é a pessoa legal do esposo. A sua chegada representa as bodas do Cordeiro para a segunda fase da sua vinda. As virgens representam a igreja de Cristo, a igreja comprada, a igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. As lâmpadas representam a palavra de Deus, o manual que está em nossas mãos, que nos ensinam a caminhar com destino às mansões celestiais. A palavra de Deus, em Salmos, nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando falta a palavra, quando a palavra se ausenta das nossas vidas, obviamente nós ficaremos em escuridão, andaremos em escuridão. Foi exatamente o que aconteceu com 5 daquelas virgens que eram insensatas, que não eram prudentes. Faltou o azeite em suas lamparinas e, obviamente, faltando azeite, a tendência da lamparina é se apagar. O azeite está caracterizado e representado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é, para os nossos dias, o azeite. O que quer dizer isto, pastor Gilmar? Este azeite é o combustível que nos move, que nos locomove, que nos enche da graça e da unção de Deus. É este combustível chamado Espírito Santo que está em nossas vidas, que nos dá forças para prosseguirmos em nossa caminhada. Ele é a unção que mantém a nossa lamparina acesa em meio a este mundo de trevas e de densas trevas. Esse azeite que representa o Espírito Santo é ele em nossas vidas que mantém a nossa lamparina acesa. No livro do Êxodo, capítulo 27, versículo de número 20, nós encontramos uma expressão bem precisa de Deus ordenando aos sacerdotes para que preparasse as lamparinas, para que tivessem azeite de reservas. Diz o seguinte: tu, pois,
ordenarás aos filhos de Israel que te trazem azeite puro de oliveira batido para fazer arder as lâmpadas continuamente. Isto fala que a lamparina, ou seja, que as lâmpadas, elas precisam estarem acesas, independente de quaisquer que sejam a situação. A lâmpada deve estar acesa continuamente, independente de quaisquer que sejam os problemas, as dificuldades, as adversidades. A sua lâmpada, meu nobre irmão e amigo, precisa estar acesa. Louvado seja Deus para sempre. Observem nesse texto de Mateus capítulo 25, nós encontramos dois tipos de virgens, ou seja, dois tipos de pessoas que estão aguardando o noivo. Primeiro, nós encontramos o tipo de pessoa que tem azeite em sua lamparina, mas nós encontramos também nesse texto de Mateus capítulo 25, o outro grupo de pessoas que são os que não tinham azeite de reservas. Observem que estas 10 virgens saíram ao encontro do noivo. 5 delas levaram azeite, além de levarem azeite nas suas lamparinas, no bojo das suas lamparinas, elas se preocuparam em levar azeite de reservas, uma vasilha, ou seja, um recipiente à parte com reservas de azeite. O outro grupo, porém, não se preocupou com uma reserva, levaram apenas o azeite no bojo da lamparina. Obviamente, em noites escuras, de densa escuridão, obviamente, a tendência dessa lamparina é gastar mais combustível, é consumir mais combustível. O vento sopra, consome mais combustível e automaticamente a tendência da lamparina é se apagar. Observando a questão desses dois grupos de pessoas que estão aguardando o noivo ou que saíram ao encontro do noivo, eu descobri que existem duas igrejas que estão dentro de uma igreja. E estas duas igrejas, elas são de aparência igual. Observe comigo, senhoras e senhores, que elas usam a mesma veste, elas usam o mesmo linguajar, elas têm o mesmo objetivo, estão caminhando em direção ao mesmo alvo. Elas querem Deus, elas querem ir para os céus, elas querem um noivo. Porém, existe uma diferença, senhoras e senhores, existe uma diferença da igreja que vai subir para a igreja que vai ficar. Estas duas igrejas, elas estão dentro de uma igreja, porém com uma diferença sem igual, uma diferença espetacular. A igreja que vai subir, ela é uma igreja humilde. A igreja que vai subir, ela é uma igreja santa. A igreja que vai subir, ela é uma igreja preparada. A igreja que vai subir é uma igreja que abandonou o mundo com os seus prazeres. A igreja que vai subir é a igreja que é lavada, comprada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Porém, a igreja que vai ficar, ela não é uma igreja humilde. A igreja que vai ficar, ela não é uma igreja preparada. A igreja que vai ficar, ela não é uma igreja que tem reservas de azeite. Qual dessas duas igrejas você faz parte? Eu quero lhe convidar para fazer parte da igreja que vai subir, da igreja que vai para o céu, da igreja que vai reinar com Cristo na eternidade. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão e meu amigo. Até o próximo vídeo. Antes de encerrar, eu quero pedir a você, clique aqui e se inscreva no meu canal. Me dê mais créditos para continuar pregando a palavra de Deus aqui no canal e levando este evangelho, resgatando vidas e alimentando pessoas para a glória do nome de Jesus. Dê o seu like, compartilhe essa mensagem e deixe o seu comentário. Se você gostou, aquele abraço
e até o próximo encontro.